Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical, fazendo um apelo que você entre no Facebook, no nosso canal, jornalista Tomás Teixeira, e dê lá um like para acompanhar o que estamos fazendo pelo Nordeste e pelo Brasil. O comentário de hoje é um comentário em defesa do social. Em defesa de mais de 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo do nível de pobreza. E eu fico com pena quando vejo a felicidade da pobreza com o Bolsa Família. O Bolsa Família não é solução. O Bolsa Família é esmola. E a esmola não é gratificante, como gratificante é o trabalho. Senhores brasileiros, observe as palafitas no centro de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Na Bahia, Salvador, as pessoas morando nas encostas. Eles saem do sertão nordestino, do Nordeste ou do centro-oeste do Brasil, em busca de um trabalho, na certeza de que a indústria do Sul tem uma vaga de trabalho para ele. E saem em êxodo rural, às vezes em cima de pau de arara. Hoje, a Polícia Federal proibiu o pau de arara, mas eles viajam de um ônibus qualquer, comprando uma passagem, vendendo tudo que tem. O pequeno carneirinho, o bode que ele tem, o porco, a galinha, eles vendem para juntar o dinheiro da passagem, pega a mulher e os filhos, bota um saco na costa, porque a mala dele é um saco e o cadeado é um nó, como dizia Luiz Gonzaga. E vai na esperança de que o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador na Bahia, Pernambuco, Recife, a cidade grande vai lhe dar guarida. Não. Presidente Bolsonaro, os nordestinos especialmente, e brasileiros outros do centro-oeste do Brasil, eles querem trabalho, mas eles não têm onde trabalhar no seu estado e nem no seu município. Por quê? Porque a terra tem sempre um dono. Quando não é do estado, é do município. Quando não deles, de alguém chamado fazendeiro ou alguém que tenha posses, que tenha o dono da terra. Mas a pobreza não tem no Nordeste, presidente, sequer um palmo de terra para se enterrar. O que precisa? De um projeto social de magnitude, de grandeza social, de respeito à pobreza, que lhe dê dignidade. Porque a esmola do Bolsa Família não dignifica. Ao contrário, ela humilha, ela é humilhante. Até porque não resolve nada. Dá o alimento, mas não dá estabilidade social nenhuma. Agora, projetos sociais de irrigação em margens de rio, projetos sociais por força de poços tubulares profundos, com irrigação por gotejamento. E Vossa Excelência, presidente, já trouxe a notícia de que Israel, os israelenses, estão tirando água do templo, do ar, filtra o ar e tira a água. É dessa água que o nordestino precisa. O nordestino não precisa mais do que uma área de terra de 50 por 100 ou até de 50 por 50. Que ele possa manter uma horta inteligente. Esse é o chamado projeto social. Se o dinheiro aplicado no Bolsa Família até hoje tivesse sido aplicado em campos sociais irrigados, com um detalhe: a terra não pode ir para aquela pessoa, porque a maioria, quando recebe a terra no Nordeste, troca por uma moto, por uma bicicleta, ou vende e bota o dinheiro no bolso. Não. Os campos sociais irrigados pertencem à União, ao Estado ou ao município. E ali serão assentadas famílias que queiram produzir, que queiram trabalhar,
para buscar a sua independência e buscar a dignidade social para a sua família. Irrigação, senhores, entre no Google, veja o que é irrigação por gotejamento, por aspersão, por inundação. Quando você tem muita água, se faz por inundação em margem de rio. Quando não se tem, se faz por aspersão ou por gotejamento. A irrigação, o projeto irrigado social, com uma cooperativa, com orientação do EMATER, da Secretaria de Segurança, do Estado, dos municípios, aquele nordestino, aquele brasileiro do centro-oeste que vai para São Paulo sofrer nas palafitas, nas vilas, nas favelas e nas encostas de morros como em Belo Horizonte, que quando desaba, soterra toda a família, mata o pai, a mãe e os filhos, numa visão degradante, humilhante, perversa de cortar coração. O que falta? Planejamento de resultado. Presidente Bolsonaro, cuide disso. Abra no seu governo espaço para campos sociais agrícolas, dinheiro específico, mas com fiscalização do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Porque senão os prefeitos desviam o dinheiro e não montam os projetos sociais do jeito que vai ser planejado para atender as famílias pobres. O brasileiro desgarrado, sem terra, sem trabalho, sem esperança nenhuma, em especial o analfabeto do sertão, e ainda são mais de 12 milhões deles, precisam trabalhar com dignidade, ganhar o pão de cada dia para a sua família, mas sem a esmola humilhante do Bolsa Família. O brasileiro ele não quer esmola, não. Ele quer ter uma oportunidade de trabalhar, um espaço para ele, porque eles não têm terra em lugar nenhum. Engraçado que o governo garante a terra dos índios, para os índios, mas não garante a terra para os pobres, que são mais pobres do que os índios, bem mais pobres do que os índios. Então, presidente Bolsonaro, um projeto social irrigado com cooperativa, com casas populares da Coab, da Companhia de Habitação do Estado ou do município, porque trabalhando com a horta, eles podem pagar a prestação da casa dele. Eles vão abdicar do direito da esmola do Bolsa Família, porque eles terão a horta que vai lhe dar dignidade, a área para plantar frutos, para plantar legumes, plantar verduras, criar abelha na lateral, apicultura e também a piscicultura, Bolsonaro. Dois tanques cavando no chão, colocando um plástico e uma orientação da Secretaria de Agricultura, levando alevinos para eles. Eles vão criar peixe e vão também ganhar dinheiro. O que falta no país? Projetos sociais, planejamento de resultado voltado para o homem do campo, para as pessoas humildes, para as pessoas pobres, para que elas possam ter vida digna como qualquer outro cidadão brasileiro. Está faltando ao país planejamento de resultado direcionado a essa gente pobre, a maioria sem educação. Ainda são mais de 12 milhões de semi-analfabetos no Brasil e de analfabetos. Daí por que cobrar da sociedade, que cobre dos seus governantes, que cobre do seu deputado, do seu senador, que cobre do seu prefeito, do seu governador, e nós aqui pela imprensa do presidente da República. Projetos sociais irrigados para manter no campo aquela família do campo, para que ela fique lá no seu habitat, sem ter que sair para sofrer. E para concluir, presidente, transbordo, presidente, de cidades e de povo do semiárido para as margens do rio Parnaíba, entre Maranhão e Piauí, do rio Poti, que nasce no Ceará e deságua no Piauí, do rio Balsas, no Maranhão, do rio Tocantins, no estado de Tocantins,
que banha a cidade de Palmas. Leva a pobreza para a margem do rio, com canais de irrigação, e cada um com a sua cooperativa e a sua gleba de terra. Faz os grandes projetos de cultivo de fruticultura, de legumes, de verduras, mas faz paralelo a eles, do lado deles, os projetos sociais com a sua cooperativa, para que eles possam ter vida digna. É a nossa opinião de hoje, trazendo esse comentário em defesa das famílias que eu estou vendo morrer nos barrancos da Bahia, nas descidas de morros de Minas Gerais, em São Paulo, na cheia de São Paulo, e na queda de barreiras de morros também no Rio de Janeiro. Deus, tenha dó dessa gente. Presidente Bolsonaro, planejamento social. Melhor do que a esmola do Bolsa Família, mantenha o Bolsa Família. Mas aos poucos vá tirando o povo do Bolsa Família para o seu pedacinho de chão, para ele criar peixe, plantar verdura, plantar frutas e legumes e ter uma vida digna juntamente com a sua família. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, orientando, educando, criticando com responsabilidade, para mostrar ao país de que a união de todos nós vai fazer a felicidade do brasileiro. Todos estão querendo acertar, mas tem muita gente ainda atrapalhando. Tchau e até o próximo domingo.